o que é o imposto operações financeiras. De operações financeiras, Federal. que é um imposto. Isso. E esse imposto ele tem uma vantagem. Por quê? Porque o governo pode manipular. Pode. Ele, por decreto, ele vai lá, ele aumenta ou diminui. A última vez que mexeram nele foi no Bolsonaro, que zerou esse imposto naquela época. E agora? O ministro aumentou esse imposto. Teve uma ideia. Falou, eu preciso... Aí o que acontece? Aí o que acontece? Aumentando esse imposto, os caras do mercado financeiro falam, opa, isso aí é o desespero, é o botão de emergência que tem o governo. Perfeito. Então o mercado fala, esse governo está quebrado. Haverá sinais. Por quê? Porque já viu o que aconteceu na Argentina, fizeram um imposto lá, que foi na época do Bigode, que chamava imposto país, que mexeu nas importações, nas exportações. Na Turquia também fizeram outro imposto meio parecido, aí o dinheiro foi lá para baixo. Na Índia também mexeram. E normalmente quando o cara mexe nisso, o avião cai. É sinal que o negócio tá... É sinal que a coisa foi para o saco. Um alerta vermelho. Que é um puta de um alerta vermelho. Certo. Então eu não quero aqui assustar a população. Não. Mas tenho certeza que o negócio não tá bom. O dever é informar. É isso, Siqueirinha. Com certeza, só ver o dólar e a bolsa que aconteceram. Como é que está o dólar nesse momento? Entre o animal muito triste. Uma música triste para o animal. Sem muitas danças. Sem música. Música? Dança não, sem música. Sem música. Não, sem nada. Muito triste. Quanto está o dólar? Professor? O dólar nesse momento opera com R$ 5,68, uma queda de 0,68%. Lembrando que ontem... Caiu 5,60. O dólar subiu, mas hoje o governo retrocedeu com algumas aplicações de IOF, por exemplo, os fundos no exterior. Mas está todo mundo meio nervoso e não acreditando na capacidade do governo em ajustar suas contas. E aí, Siqueirinha, vai ajustar? Não vai? O que vai acontecer? Com certeza agora está pior ainda, né? Porque o governo sabe que precisa arrecadar recursos, porque não consegue cortar gasto, né? Porque precisa ficar bancando todos esses privilégios, etc. Exato, a carreta que vai à China, que cada hora está em um país, que foi para o Egito, estava no Uruguai agora, no enterro do ex-presidente. E daí, para isso, falou, bom, vamos arrecadar mais de imposto sobre... A pergunta, então, para quem não conseguiu responder, eu fiz o imposto sobre operações financeiras. A cada operação financeira, você cobra um pouquinho, né? É pouquinho, mas para cada transação você vai pagar, que era 0,38, subiu para 1,1%. Internacionais? Não, subiu para 3,5%. 3,5%, era desculpa. 1,1%. Isso, subiu 3 vezes. Isso no câmbio. O câmbio, quando você comprava dólar, mandava dólar para o exterior, você estava pagando 1,1%. Agora subiu para 3,5%. Ou seja, 3 vezes. O do cartão de crédito internacional, você comprou na Amazon. Foi para os Estados Unidos. Ou você foi para os Estados Unidos e usou lá, você pagava 3,38. Certo. Foi para 6. Agora é 3,5. Não, 3,5? 3,5. Mas não é só isso. O IOF também pagava 0,38. Em algum momento foi 0,38, aí depois foi para 1,1, depois foi para 6. O do cartão de crédito chegou a ser 6 e agora voltou. Mas tem um imposto que esse eu acho que pega mais, que é o IOF sobre crédito de empresa. Qual que é a ideia do governo? Ele fala assim, não, quem está pagando é a empresa. Mas, evidentemente, a empresa está pagando, mas vai repassar as pessoas. Óbvio. Então, o IOF empresarial subiu muito, também para 3,5. E aí, isso obviamente desaquece a economia, dá problemas. Fora isso, também vou pedir para os nossos ilustres comentarem, o governo bloqueou 31 bilhões de reais. E ao que parece... Então, mas aí que tá. Mas fora o IOF. Calma, mas aí que tá. Aí que tá o pulo do gato. Porque é o seguinte... Ele, ao mesmo tempo que anunciou que iria bloquear, ou seja, o governo vai ajustar contas, vai gastar menos, que é esse bloqueio, e ele aumentou o imposto.
Só que o bloqueio, ele pode ir desbloqueando. Perfeito. Não é A hora isso? que quiser. A hora que o Haddad quiser, ele desbloqueia. Ele muda. Exatamente. Ele vai dando, não deram lá energia de graça, Sim, aumentaram os funcionários, aumentaram coisa lá. Agora ele pode, ele vai ajustando. E o IOF, ele vai abaixando depois? E o IOF não. O IOF vai subir. Então quer dizer... O IOF são 20 bilhões a mais de arrecadação neste ano. Meu Deus do céu. Que vai ser pago pela população, evidentemente, e 40 bilhões no ano que vem. Então, assim, a conta que eles estão entubando são 60 mais 31 bilhões. Tudo para mais de 90. Agora, outra crítica que se faz é que o bloqueio, como que é o orçamento? O orçamento, ele tem as rubricas. Então, não é o bloqueio necessariamente nas coisas que são melhores para a sociedade. Por exemplo, reduzir número de funcionários públicos de algumas repartições que tem muito, ou alguns benefícios. Às vezes pode faltar esses bloqueios em áreas que são mais sensíveis. Então também tem essa crítica sobre por que bloquearam determinadas áreas e outras não. Então aí fica essa discussão. Agora, o Emílio, por exemplo, você aumenta o imposto do IOF apostando que você vai arrecadar mais. Mas o que pode ocorrer? Pode levar um desaquecimento da economia, porque você está tributando o crédito. E também pioram as expectativas de uma maneira geral. Então isso pode ter um efeito contrário. Tecnicamente isso daí seria uma espécie de curva de Laffer, né? Ou seja, se aumenta a tributação, então pelo lado da alíquota você está ganhando mais. Curva de Laffer é quando não adianta mais aumentar imposto, que a coisa já foi pro brejo. Porque daí chega num ponto, Emílio, que começa a desaquecer a economia e aí o tiro sai pela culatra, ou seja, você começa a perder a arrecadação. Então pode ter este efeito, né? Muito bem. Mas esse programa, sendo isento que somos, pluralista que somos e apartidário, como sempre temos a presença de Francisco Pão de Hambúrguer, Chico Burger, evidentemente, representando... Uma opinião e um hambúrguer. E eu ia te pedir, Emílio, para dar, ele tem doutorado, ele é doutorado, não, claro. Ele é doutor, ele é doutor Francisco Pão Burger. Uma opinião e um hambúrguer. Que Burger capitalista. Exatamente. Trabalhou no Popeye. E aí, como é que Felipe, como é que você vai defender agora essa democracia? Vamos combinar o seguinte, né? Não dá pra gente ver como é que é o sistema do IOF no Brasil e achar que tem alguma lógica, né? O governo tentou empreender alguma lógica no IOF. Tem algum sentido, por exemplo, você comprar moeda estrangeira para viajar para fora e pagar menos IOF do que quem paga com cartão de crédito? Claro que não tem sentido. Então, a uniformização do sistema faz todo sentido. Tem sentido, por exemplo, uma pessoa usar fundo previdenciário, né, para, com IOF, com inserção de IOF, saber que as pessoas usam fundo previdenciário como investimento? Não tem nenhum sentido. Tem que parar quem investe em fundo previdenciário com quem investe na Bolsa de Valores. Então você é favorável da taxação. Você já foi agora sim, vamos separar as coisas, né? Eu sou a favor da racionalidade do IOF. Claro, agora vamos discutir o valor que paga para o IOF. 3,5% é muito? 3,5% é pouco? 1,1% é o ideal? Mas a racionalidade que o governo quis empreender, e isso eu concordo. Não tem uma lógica. A racionalidade foi subir, não foi... baixar. Mas você poderia baixar, não aumentar. Está correta ou está errada? Na minha opinião, está correta. Tudo bem, mas se aumenta, por que você não baixa? Por que você não uniformiza para baixo? Mas então, esse é o ponto. Mas a lógica do governo não foi uniformizar. A lógica do governo foi, eu preciso arrecadar mais, aumentar imposto. Eles só fizeram isso por uma questão de arrecadação. Aí, então, mas deixa eu fazer deixa eu só fazer uma pergunta, se vocês me permitirem. O Bolsonaro, ele tinha congelado o IOF até 2028. Mas pode mexer assim? Eles podem? É só fazer o decreto? Decreto. Não depende do Congresso. Independe de nada. Do jeito que ele faz um decreto para congelar, ele pode alterar. Na canetada ganha. E é justamente aí que está a agilidade nesse tipo de imposto. A natureza do IOF é uma natureza arrecadatória. Claro que o governo está aumentando o IOF para arrecadar mais. Ninguém está discutindo isso. É muito mais regular a economia, né? Por exemplo, eu pago o IOF de empréstimo que eu contrato do banco. Se eu quero fazer que as pessoas comprem menos empréstimo, eu aumento o IOF, isso vai ter um impacto na economia
fazendo as famílias se endividarem menos, né? Então tem uma lógica por trás disso, né? Do IOF. Mas você não está passando pano? O governo não deveria tirar gastos públicos, menos ministérios? Aonde deveria cortar? Qual é a ferramenta que deveria ser utilizada ao invés de aumentar mais um imposto para arrecadar de novo, que é o taxado? Qual que é a relação? Só complementar o que o Zuckerman falou, qual é o argumento? Porque fala assim, a gente precisa arrecadar para balancear o gasto. É isso? É balancear os gastos ou para gastar mais? Porque assim, se fosse para balancear, eles tinham feito justamente o que o Daniel falou. Vamos cortar aqui com a gente para não precisar aumentar custo. Eles querem gastar mais ou eles querem balancear? Qual que é a... Interrogação. Meu Deus. Não, aí que tá o absurdo. E esse é o absurdo que eu combato do Gani e do Siqueirinha aqui, né? O Siqueirinha é um economista bom, né? Novo, com ideias ultrapassadas, você pode dizer isso. Então, vem sempre com esse receituário, na minha opinião, atrasado, de achar que a solução para o Brasil é cortar gasto. Claro que não. Óbvio que não. É gastar mais. É a fórmula que levou a nossa tragédia. Desculpa, qualquer país rico, né, tem dívida alta. Quem tem dívida baixa? Gana, 38% em relação ao PIB. Né? Paquistão, 60% em relação ao PIB. Honduras, 40% em relação ao PIB. Ou seja, não tem nenhum problema você gastar mais. Não tem. O problema é você gastar com razoabilidade, com inteligência. Gastando mais com inteligência, você cresce mais, fica rico e paga a conta depois. Não, claro. Pepe, você confunde causalidade com correlação. Não, olha só. Os países ricos, você está falando, tem um monte de país rico que é altamente endividado. Só que esse endividamento começou depois que eles se tornaram muito ricos. É um problema para eles e é a partir da década de 90 que começa esse superendividamento. Então, na verdade, é exatamente o contrário. A gente hoje paga um juros extremamente elevado, a gente tem uma inflação muito elevada. Por quê? Porque a gente é muito endividado. Essa fórmula que você defende foi a fórmula do Brasil há 500 anos e que não deu certo. Deu certo. O país está bom, Pepe? O país está ruim por outro motivo. Bolsonaro. O país está ruim porque, infelizmente, o Haddad, né, que é a pessoa que representa o mercado financeiro no governo federal, quer aplicar essa ideia do Siqueirinha e do Gani o tempo inteiro. Né? Tentar buscar o déficit primário zero, superávit primário. Ou seja, é um absurdo atrás de absurdo. Né? E quando você pega assim, a equação do PIB, olha aí, Samidana. Qual é a equação do PIB? Né? Eu sei de cabeça. O quanto a família gasta, as famílias estão endividadas. O quanto as empresas investem, as empresas estão falidas. Investimento público e balanço comercial favorável. A única variável que dá para mudar aí é investimento público. Então tem que investir mais para crescer. Só que tem duas coisas, duas colocações. Primeiro, você fala de alto endividamento de alguns países, é verdade. Só que o Brasil paga uma taxa de 14,75%. Japão, sabe quanto é a taxa no Japão? É virtualmente zero. Em alguns casos até negativa. Suíça é 0,25% ao ano. Então, não dá para comparar endividamento nisso. Segundo ponto. Você está supondo que o governo produz dinheiro. Isso não é verdade. O dinheiro do governo é uma substituição do governo da sociedade. Do dinheiro da sociedade. Quando ele aumenta os impostos, ele está tirando a minha opção de consumir, a opção do Alba, do Morgado, de todo mundo, e pegando para ele. Ou seja, se fosse verdade isso, o governo poderia tirar o dinheiro da população inteira, gastar e estava todo mundo rico. Mas se ele fizer isso, a gente estaria num sistema fadado ao fracasso. Então, o governo, ele tenta tirar o máximo e prejudica a economia. Vai encarecer. Você vai comprar produtos mais caros por isso. Por dois motivos. Primeiro, porque a taxa de juros é alta. O empresário fala assim, eu tenho que pagar esses juros altos, eu tenho que remunerar esses juros. Então, você vai comer no restaurante, vai estar mais caro, você vai comprar produtos mais caros. Segundo, que o IOF deixa as coisas ainda mais caras. Então não adianta chegar e reclamar que está tudo em caro e que a empresa está falida, porque você está inviabilizando o negócio. Pelo menos eu vejo dessa forma. Pepe, eu gostei que você falou ali que eu sou economista jovem com ideias ultrapassadas, exato. Eu já te expliquei isso, mas vamos explicar de novo para as pessoas dizendo, porque tem uma confusão básica aí. O problema não é endividamento, olha só como esses países ricos são endividados. O problema, de fato, não é o nível da dívida. O problema é justamente esse, como vai estar a sua dívida amanhã. A partir do momento que você paga 14% de juros, a sua dívida ela vai explodir, enquanto que nos Estados Unidos, no Japão, nesses países, os juros é muito baixo. Então, a dívida não vai explodir. Ainda você pode ter uma dívida menor, só que se você tiver uma taxa de juros muito grande, essa dívida vai explodir amanhã também. Então,
o problema do Brasil não é só a dívida hoje, é a taxa de juros. Para a gente se financiar, a gente custa muito caro. E daí o que acontece? Cada vez que o governo gasta mais dinheiro, ele não consegue reduzir a inflação, então a taxa de juros ela tem que permanecer alta. E daí, o que o governo está fazendo com o IOF é, olha, eu vou pegar o dinheiro da população e vou usar aqui para eu manter os meus gastos. Só que é isso, gasto em fundão eleitoral, gasto em ministérios, gasto em viagem. Se você está ok com isso, se você gosta de agora pagar mais caro nas suas operações de crédito, ok, eu acho que a população não gosta de tirar o dinheiro dela e dar para o governo gastar em coisas inúteis. Se fosse saúde, educação e segurança, ok, mas não é. Falta dinheiro para tudo isso e sobra para privilégios. Esse que é o ponto que eu acho importante destacar aqui, não é? Aí é o ponto que eu acho que o Lula tem razão ao falar que os livros de economia estão ultrapassados. Quem está certo é ele. Nossa economia está melhor do que no Harvard passado, ou não? Os livros de Harvard que você estudou. E vocês costumam voltar nesse assunto de juros altos e só olha para a economia do lado da demanda, não olha do lado da oferta. Esse é o grande problema no Brasil. Mas o PPC não aumenta a oferta da noite para o dia. 14% os juros no Brasil é um absurdo. Se você reduzir os juros para 5%, 7%, não vai ter inflação nenhuma. Não vai ter. Porque no Brasil não tem... Nunca teve inflação. No Brasil tem, mas não conta disso. No Brasil não tem demanda reprimida de curto, médio prazo. Não tem demanda reprimida. As pessoas precisam comprar geladeira no Brasil. Sabe o que faz? As pessoas vão numa loja de departamento, compram geladeira, compram fogão e parcelam em 50 meses no carnezinho ali. Então, para a população pobre, pouco importa os juros. E a loja de departamento funciona como se fosse uma financeira, como se fosse um banco, não é? E aí é o seguinte, Siqueira, olha para dar oferta também. Se você aumentar a oferta e criar ambiente regulatório e ambiente adequado para as pessoas investirem mais no lado da oferta, você não precisa se preocupar com a demanda, porque a oferta vai equalizar com a demanda. Esse é o ponto principal. Deixa eu falar duas coisas. Fala aí, Morgadão. Não, mas quando você fala que o povo parcela em 30 vezes e pouco se importa, isso é bom? Não, é para você ver que o brasileiro médio, né, não liga para a questão dos juros. Ele vai lá na loja de departamento, porque eu não vou falar o nome de loja de departamento aqui, pega no Canei 60 vezes, 80 vezes e compra geladeira, com juros que for. O Brasil não tem demanda reprimida. Não tem demanda reprimida. Então essa ideia que você tem que colocar os juros altos para controlar a inflação é balela, conversinha de economia. Não, Pepe, teve dois momentos. Peraí, não dá para ir contra os fatos, não dá para ir contra os números, não dá para ir contra as evidências. Eu quero saber o seguinte, o governo está encurralado. Sinuca de bico. O governo está na sinuca de... Escreva o que eu estou falando. E agora não adianta pegar o seu dólarzinho e falar, vou dolarizar. Não dá mais. Porque agora ele já pegaram. Já pegou. Ele falou, deixa 3,5 aqui comigo. Isso, deixa com o papai. É isso aí. Agora, o que mudou? Me parece que mudou para os ricos e quem vai acabar pagando são os pobres. Somos nós que vamos fazer o carnezinho que vamos acabar pagando esse IOF. Porque parece que ele mudou alguma coisa. Atrás. Ele voltou atrás onde? Pro fundo de investimento e manteve essas operações de crédito para a população. Ou seja, tigrão, né, com a população e tchutchuca com os caras ricos. Então... justamente o oposto do que eles dizem fazer. Pois é, não era eles que vinham taxar super ricos. Vamos voltar atrás. Pro povão, não. O povão vocês continuam pagando. Agora os caras que financiam minha campanha, que estão lá na Faria Lima, esse aqui a gente vai voltar atrás. Foi isso que fizeram. Mas só o povão justamente. Que é a ideia do Chiquinho Pão de Hambúrguer. O povão que se dane. Ele vai nas Casas Bahia e compra em 30 vezes. Olha que loucura. Os caras, eles flexibilizam o crédito. Chiquinho, você, aos poucos, você vai mostrando quem é você. Chiquinho Sabata. Agora, os caras flexibilizam o crédito de um lado, né, com as medidas de flexibilização do crédito consignado com o FGTS, que é teu dinheiro, diga-se de passagem. Aí oferece o crédito de um lado, aí você pega crédito, aí do outro te tributa. Então, né, você dá com uma mão e tira com a outra. Ô, Chiquinho, mas eu fazendo parte, eu e o Morgadão da bancada leiga, eu queria te fazer essa pergunta, porque assim, né, pensando no pobre, que é nós, que é o público que o povo, que o governo diz proteger sempre. Exato. Né? O café caro, o ovo caro, não tem picanha, a carne cara, as blusinhas, tudo com imposto. Você realmente acha que a economia desse governo
está sendo bem executada para o pobre que eles dizem ser os detentores? Tá pior do que o governo Bolsonaro ou não? Não, claro que não tá boa a economia do Brasil. Quem vê a economia do Brasil e fala que tá tudo bom, tá errando feio. Não é? Boa. Mas a economia do Brasil, do Lula, é exatamente igual à política econômica do Paulo Guedes do governo Bolsonaro. Ah, meu Deus. É exatamente igual. Não, você tá brincando. Né? Você tá brincando. Chiquinho, sem fazer do Correio. Que charuto que você fumou. Chiquinho. Discussão séria aqui, é outro nível. Mas qual que é a ideia Você política? tá comparando o Haddad com o Paulo Guedes? Você tá maluco. Exatamente a mesma política. Meu, Galeano com o Cristiano Ele Ronaldo. fala sem um sorriso no rosto. Você tá comparando o Galeano com o Cristiano Ronaldo. Ele veio fazer o papel do Pedro de Lara, tá louco. Chiquinho, quem seria um bom nome? Porque, pelo que eu entendi, você acha o Haddad muito pró-mercado, muito reacionário, ultrapassado, na sua visão, talvez. Sim. Quem seria um bom nome? Um bom nome para ministro da Economia. Assim, um economista, você fala, poxa, esse cara fala bem. Ele. Não vale o Ciro porque é seu sócio, puxa saco. Qualquer outro. Pode ser eu. Não. Eu sabia. Eu já falei. Eu tô falando uma pessoa que saiba a regra de três. André Lara Rezende. Saiba. André Lara Rezende, por exemplo. O pai do Plano Real? Mas mudou, né? Ele virou heterodoxo ao longo do tempo. Então, melhorou pra melhor, né? Ele era ótimo, Mudou pra ele melhor, jogava em alto nível, Mudou pra né? melhor. Era uma espécie de Romário e agora é o... Fala aí um aí. Mauro Shampoo lá do... Eu preciso fazer um break agora. Eu peço para que vocês mantenham a calma e o elan. Sim, que é muito a nossa audiência. Que é a marca do programa. É a marca do nosso programa, é a elegância e a finesse. Exatamente. E então eu peço para que fosse um programa isento, como eu já Sim. disse, um programa pluralista, recebemos aqui Alto todas nível. as tendências, e principalmente apartidário. É isso. Sempre importante. Um break para Reginaldo. Por favor, Reginaldo. Muito bem. Mas agora você falou do Paulo Guedes, que o cara, os dois são iguais, mas o que atinge diretamente o povo, a classe média baixa, classe baixa, é essa questão que vai direto neles. A blusinha da Shein, né? Que os caras, você compra hoje na Shein ou AliExpress. O IOF vai ficar mais caro com isso. Aí você compra um pra você e você compra deixa um pro governo. Pro Haddad. Já aconteceu. O que o Alba falou. Picanha, café. Justamente você acha que é a mesma coisa? Isso é porque, que nem você falou, o povo não liga de financiar em 30 vezes, tá nem aí pra juros, assim como não liga pra dólar, né? Porque vai, eu não como dólar, né? A gente já ouviu isso daí. Agora, nessas coisas que diretamente o cara nota que tá afetando diretamente no bolso dele, você acha mesmo que o governo atual é igual ao anterior? Não, vou explicar por que eu acho que é igual. Qual é a semelhança entre o Bolsonaro e o Lula, entre o Haddad e o Paulo Guedes? Primeiro, o pobrismo. Colocar o pobre no orçamento, né? Bolsonaro é Auxílio Brasil, Lula Bolsa Família, Sim. Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida. Essa é a política do Bolsonaro e do Lula. Segundo ponto semelhante, né? Exatamente a busca pelo superávit primário a todo momento, tanto do Lula quanto do governo do Bolsonaro. Mesma política, exatamente a mesma política. E a questão dos alimentos, é bom lembrar o seguinte, se fosse o governo Bolsonaro, a gente teria o mesmo problema dos alimentos em relação ao governo Lula. Não dá para mudar. Por quê? Porque não tem investimento em infraestrutura. Para você ter uma ideia, um arroz sai do Rio Grande do Sul e chega no Nordeste, demora 8 dias para chegar no Nordeste. Se chegasse em 2 dias, o frete ia ser mais barato ou mais caro? Claro que ia ser mais barato. Sim. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro não investiram em infraestrutura. Infraestrutura também barataria os alimentos no Brasil. Não tem dinheiro por conta do elevado gasto público. Esse é o ponto. Qual a solução, então? Qual a solução? Qual a solução, se fosse o Deixa eu falar, o Chiquinho não está falando nada, vocês estão discutindo. O que eu quero saber é o seguinte. O que eu quero saber, e eu acho que a população quer saber, é o seguinte. Qual foi a intenção do governo fazer isso? Tanto é que voltou atrás, porque não pegou bem. Não é isso? Qual foi a intenção do governo fazer isso? Foi o quê? É o orçamento do ano que vem? Ia explodir o orçamento? É isso, professores? Melhorar justamente a arrecadação ao superávit primário. Estamos gastando muito, precisamos agora ajustar as contas do governo. O que eu vou fazer? Eu vou bloquear 30 bilhões, então isso aqui eu não vou gastar, e eu vou fazer um ajuste aqui de IOF, vou arrecadar mais, então eu vou arrecadar 60 bilhões mais ou menos.
É desespero? Exato, é justamente, olha, a gente não está conseguindo cumprir aquilo que a gente se propôs, porque foi o próprio governo federal... Isso, que era o arcabouço. Isso, o arcabouço fiscal. Falou, essa regra de teto aí de vocês não serve para nada, vamos fazer o arcabouço fiscal, dizer que a gente vai ter déficit zero, ou seja, não vai nem gastar, nem arrecadar um mais do que o outro, vai ser zero. E depois a gente vai aumentando. E daí, obviamente, não está vendo, não está conseguindo fazer... E aí ele precisa fazer esses ajustes. Aí falou, precisa arranjar 90 bilhões agora, 90, 100 bilhões. Como? Vou congelar 30 bi, e aí ele vai soltando se a arrecadação for melhorando, e vou arrecadar. Como é que eu vou arrecadar? Ou seja, o IOF. Ou seja, empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga e empurrando para a população essa conta nunca para ele. Mas como é que o mercado... Porque aí que tá, porque hoje em dia, XP... Banco Itaú, essas coisas são importantes também para a política. Sim. Não, são importantes. Sim. Como é que o mercado está vendo isso? Vocês que são da área maravilhosos, vocês são economistas. Vai lá. Absolute mercado. Absolute mercado. Como é que está o mercado agora? Está falando o quê? O que eles estão falando na Faria Lima? Polvorosa ou não? Como é que está o mercado na Faria Lima agora? 2026. Não, o mercado, isso que eu quero saber. Ele já entendeu que até as eleições não vai ter nenhum tipo de ajuste fiscal do lado do gasto público, que é o ajuste necessário, e começa a colocar essa incerteza no preço. Por isso que os juros começam a subir, está elevado, por isso que o dólar também está num patamar elevado, e entende que só vai ter mudança a partir de 2027, se ganhar um governo com uma orientação mais à direita, mais liberal. Eu tenho uma pergunta para Dr. Francisco. Que coisa, hein? Dr. Francisco. Doutor Francisco. O que você acha, Sami? O que você acha? Não, eu acho o seguinte, se você olhar a arrecadação, aumentou muito mais do que o PIB. O que é o PIB? O PIB é tudo que está rodando de riqueza. Então, se o PIB foi 2% e a arrecadação aumentasse 2%, você fala, tá bom. A alíquota é a mesma, você cresceu 2%, tá ok. Mas, salvo engano, a arrecadação aumentou 8% de um ano para o outro. O que quer dizer, matematicamente, doutor Francisco, que aumentou a alíquota, em geral, do que a gente paga. A discussão de unificar é válida, mas existe uma discussão anterior que não dá mais para pagar imposto. Você acredita, na sua futura posição de ministro da Economia, que o governo precisa, na sua lógica, arrecadar mais para gastar mais e fazer essa equação que você falou, ou ele deveria diminuir o seu papel e deixar as empresas fazerem mais com a alíquota? Ou seja, você acha que a gente paga muito ou pouco imposto em alíquota? Hoje eu acho que é quase 40% que a gente paga de imposto, 37%, alguma coisa nessa casa. Não, depende do imposto, né? Não, geral. Em geral, assim, há uma distorção no Brasil. Por exemplo, a gente paga muito imposto sobre o consumo e pouco imposto sobre a renda. Na média. Não, a média é alta, mas há uma distorção. A média da alíquota do Brasil, claro que é alta. A carga tributária do Brasil é elevadíssima. Então você deveria ser contra, porque isso aumenta a carga tributária. Eu sou a favor, por exemplo, de aumentar imposto de renda e diminuir imposto sobre o consumo. Sim, mas o governo não fez isso. O governo só aumentou. Isso seria uma medida adequada, no modo de ver. E outro ponto também que eu acho importante, Samir, há uma preocupação e há um lugar comum que acha que aumentar a forma de arrecadar mais é aumentar imposto. Não é. Se o Brasil tivesse, por exemplo, plano de reindustrialização do Brasil, criar indústrias no Brasil... Não, sem esse papinho. Claro. Esse papinho é enganar o povo. Você ativa não estamos aqui para enganar o povo. Você ativa a economia, as empresas vão pagar mais impostos. Esse negócio não vem. Isso aí é papo de esquerdista, pô. Emílio, só para deixar claro. Há 30 anos os caras falam isso, pô. Há 30 anos esses caras falam isso. Estão falando que você vai ser olha, precisamos isso, precisamos aquilo, precisamos não sei o quê. Não, e é só papo tucano do cacete. Precisamos isso, precisamos agora, precisamos isso. Não é, bicho, esses tucanos de esquerda, porra. Precisamos aumentar a indústria. Lógico que precisamos. O problema é agora. Precisa de tudo. Ô, Chiquinho, é agora. Corda, bonita. É agora. Você entende que o Brasil, os caras estão com a corda no pescoço, a população... Você vê que a população não tem ideia. Nem sabe o que é. Não tem ideia do que é isso. Mas essa não pode enganar mais o povo, Chiquinho. Já deu. Já deu, pô. 30 anos. O povo não é bobo. Tô dando uma alternativa pro povo.